Eu queria só que você voltasse rapidamente Claro. para o papel, para a participação de Jesus. Queria só que se contextualizasse de novo, então, que Claro, com o seria maior prazer. Judá. Com o É maior isso? prazer, cara. Então, vamos lá, explica de novo o contexto de Jesus Tudo bem. nessa história de Shankar. Então vamos lá, se tem uma coisa que eu gosto muito é de falar desse grande mestre, mas vamos lá. Quem foi Judá? Judá foi um grande general siriano na época da 3D. Ele era aquele que conquistou tudo. Pense em alguém que já venceu qualquer tipo de desafio. Essa era a alcunha dele, aquele que conquistou tudo. Não tinha batalha que ele não pudesse vencer. Ele era uma lenda. Se você ouvisse o nome dele em batalha, eu fico todo arrepiado falando, todo mundo tinha medo. Só que um belo dia, cara, isso numa meditação que eu tive com ele me explicou, ele disse, eu só iluminei, no sentido de, ele teve um sonho onde ele viu o quão vazio era a realidade dele. Qual era o sentido de conquistar terras, posses, territórios, tudo? Ele começou a compreender que isso não fazia sentido para ele. Então ele fez tomou a decisão mais difícil de todas, que foi o quê? Abdicar de toda a conquista da vida dele. Ele simplesmente virou a página e falou, vou parar com isso. Decidiu peregrinar. Muito parecido com a passagem de Jesus aqui na Terra, quando ele vai para o deserto e fica lá por um tempo. Judá fez uma coisa muito parecida. Não dá para comparar o tempo lá com aqui, né? É diferente. Mas ele foi para esse isolamento dele, onde ele começou a compreender que as diferenças enriqueciam. Ele entrou em contato com outros seres que ele já tinha entrado em conflito no passado, seres de outras tipologias. Né? Ele é um grande leão, ele é um leão castanho, tem até na nossa página. A Larissa já canalizou a respeito dele. Né? Mas ele começou a se unir, começou a criar uma espécie de agrupamento, né? Não sei se vocês já ouviram a tribo do Leão Judá. Né? Isso foi um termo que acabou vindo aqui para a Terra, mas nasceu-se em Avion. É muito interessante isso. E aí ele foi desenvolvendo um espaço onde todos podiam se unir, porque no passado os povos eram muito separados. Assim como aqui na Terra também já foi. Tinham grupos só de leões que interagiam somente com os tigres, eles eram muito fechados. Os jaguares e os panteras e outras tipologias, eles eram isolados. E Judá foi o primeiro a começar esse movimento de unir povos. Ele era forte o suficiente para defender todos com seu nome. Então era uma bandeira muito grande. Então ele foi juntando tudo que era múrçamo de todos os grupos e foi criando uma cidade. Ele criou uma vila, um lugar onde todos podiam ser quem são. Um lugar de amor, de respeito. E ele foi aprendendo sozinho, com outros grandes mestres também que foram se juntando a ele nas suas meditações e peregrinações, porque ele não ficou parado em um lugar, né? Ele peregrinou. Tanto que ele sabia o exato momento que ele ia encontrar o filho dele. Né? Inclusive, tinha data e hora marcada para ele encontrar o comandante Shankar, ele já sabia. Né? Além dele ser pai dele, ele era um mentor para ele no astral. Porque quando a gente está encarnado, até mesmo lá, né? A gente sai dessa perspectiva de ser um espírito vivendo a matéria. Existe todo um caminho que o coração vai nos conduzir para que a gente tenha as experiências necessárias para cocriarmos e manifestarmos a melhor realidade pelo coração. Então ele já sabia, ele já estava muito alinhado. Então, dentro desse papel, o que ele simbolizou? Ele foi um mentor, ele foi um exemplo, ele foi um líder. Porque quando ele conheceu o comandante, né, encontrou o filho dele, ele já estava velho. Então ele conversou com ele falou... Acho que agora é o momento, né, de revelar o nome verdadeiro do comandante. O que você acha? Acho que agora é um bom momento, né? Já traga, então. Vamos lá, né? O nome Shankar é um título. O nome verdadeiro dele é Maurik. M-A-U-R-I-K. Maurik. Mas a pronúncia é Morik. E o nome Shankar se pronuncia Shankar. É assim que é a pronúncia. Então ele chegou pra ele e falou, Maurik, né? Ele daquele jeito todo paizão, né? Aquele amoroso e forte também. Ele disse, você vai realizar o sonho de unir. E esse sonho vai se estender por todas as realidades. Os dois já conheciam o conceito do Akasha. Os sirianos já sabiam acessar isso, mesmo que de forma inconsciente. E esses dois, né, no caso Judá, já era um grande mestre. Ele já sabia acessar seus próprios registros, ele já tinha consciência dos processos. Ele só não tinha idade física para manifestar isso no físico. Né? Ele foi acompanhando, ele ascensionou também. Né? Ele está hoje lá no astral com essa roupagem, ele ascensionou como Judá, né? Marcado com essa imagem de um grande leão. É incrível. E ele compartilhou isso com o comandante. Levou essa energia adiante. E o resto foi uma jornada de muita superação, porque não foi fácil. O João trouxe os princípios, né, a ideia, mas quando a gente fala de estabelecer diplomacia com povos, tanto primeiro do mesmo planeta, quanto de outros planetas, de outras estruturas, até porque Avion foi muito diferente de como é que na Terra. Hoje, nessa linha de tempo, nesta realidade que a gente está aqui encarnado, aqui nesse podcast, conversando e tal, a gente tem a ideia de que só existem os humanos. A gente só pensa, só tem humano.
tem ET aí, ser multidimensional, mas eu só tô olhando aqui pro guru, tô olhando aqui pro Ale, o João, então só tem humano. Lá tinham outros DNAs. Eles tinham contato com outros povos, sem ser felinos. Né? Tinham chacais, outros tipos de canídeo, seres aquáticos, dentre outras múltiplas estruturas de DNA que nasceu naquele setor estelar ou que veio por influência de seres vindo de Lyra, Alpha Centauri e tantos outros setores, né? Arcturus também. Tudo é interligado e a vibração é o que atrai. Então ele começou a entender isso, né? Isso agora falando de Judá e Shankar. Eles entenderam que para eles atraírem essa união e se sentir que pulsava dentro deles, que era latente, que era forte, eles primeiro teriam que entrar em contato com essa energia, teriam que botar a cara a tapa, porque o desafio ele nunca é fácil. Então eles passaram por batalhas, muitas pessoas não acreditaram na palavra do comandante, apesar de sentirem a energia dele. E por ser uma época, né, na época da 3D lá de Avion, que se falava muito em termos de força física, né, os leões conquistavam, era batalha, o sangue, né? Eles tinham essa energia por conta do instinto. Ele teve que conquistar o espaço dele. Como ele fez isso? Ele foi se destacando, ele fez muitos amigos, porque nada do que ele fez foi sozinho. A gente fala assim, parece que é a jornada do herói, que é épico, mas na realidade a jornada é em coletivo, ela é una, porque a vontade dele, no fundo, era de todo mundo, porque a fonte quer o quê? União, ela quer experienciar em equilíbrio, tanto que nas dimensões mais elevadas que a nossa consciência matriz vai descendo, né, tem esses valores já bem consolidados. Aqui na 3D que a gente está trazendo isso, e a gente vai desenvolvendo, vamos expandindo. E ele foi iniciando isso. Ele conquistou, né, o grande amor da infância dele, que se tornou rainha, né, no caso Adara. Ele venceu o antigo rei, que tinha a tradição de lutar contra o rei. Começou a unir os povos, ele foi desafiando os líderes de cada povo, né, foi nessas peregrinações dele, começou em Avion. Por meio da força, do exemplo da fala, da presença e suas muitas aventuras, todos foram se unindo. Ele foi criando a família, né, os filhos dele, ele adotou muita gente. Inclusive, tem muita gente aqui que vai estar assistindo tanto no ao vivo quanto pós ao vivo que foram adotados por ele, pela Rainha Dara. Até porque essa foi uma política deles que é bem interessante. Como é que um rei e uma rainha dão um exemplo de união? Se não trazendo para a própria casa, para o próprio castelo. Eles adotaram muitos órfãos de guerra de todas as linhagens e criaram com muito amor. Inclusive um fractal dele. Né? Foi filho dele, um guepardo. Na volta. Primeiro de outra linhagem adotada. Vamos mostrar a imagem aqui canalizada, porque é legal mostrar tanto a imagem de Judá, que é Jesus na versão leão, Isso mesmo. e Só olha o olhinho dele. Shankar também, que está lá. Então, coloca a imagem só para ilustrar, porque é legal a gente ter a referência, tá? Então, esses são desenhos, são ilustrações que foram feitas Pela Larissa. Larissa. pela Larissa. É o Isso. dom Ela dela. desenhou e ela coloriu e ficou bem legal, ficou bem interessante. Vamos lá? Pode colocar, bota aí, então esse é Judá. Isto. Essa seria a imagem de Judá. Então, obviamente, isso aí é um desenho que foi feita uma ilustração, que está muito bonita, inclusive é tudo pintado à mão, é isso, né? Tudo à mão. É que a gente está acostumado tudo hoje com inteligência artificial, mas aí nesse caso, para ficar mais fidedigno, então ela criou uma arte, aí manual, né? Um talento, certo? É isso, não é? Isso ela vai poder explicar melhor. Uma pintura mediúnica, né, que a gente chama. Uma pintura mediúnica, perfeito. Ótimo. Tá, então esse é Judá. Eu recomendo que olhem bem para os olhinhos dele. Esse coração também no centro do cardíaco dele é uma representação cristalina de geometria do amor incondicional crístico. Só olha para os olhinhos dele, cara. Não tem como você não ver a figura de Jesus nesse olhar. É muito amoroso. É o olhar de alguém que já superou, que acolheu muita coisa. E aí coloca agora o Shankar também agora pra gente dar uma olhada nele. Qual que é o nome dele mesmo? Repete de novo. O nome verdadeiro dele é Maurik. Maurik. Tá, e esse é o símbolo que você comentou que tem na roupa de vocês também, nas camisetas. Sim. É o símbolo do comando, é a marca dele. A marca de nascença. E ele sofreu bullying por conta dessa marca de nascença, é isso? Não só por conta da marca, né? Não, ele era ruim em tudo. Era ruim em magia, ruim no físico. Né? Agora, passa desse desenho mediúnico para a inteligência artificial, que está do lado aqui, ó, Gabriel. Isso. Aí já seria a versão de inteligência artificial criada, então, de Shankar. Isso. Certo? Isso mesmo. Para todo mundo contextualizar. Exatamente. Que é filho de Jesus. Então, esse leão que vocês estão vendo é filho de Jesus. Sim. Ótimo. Filho daquele que a gente chamaria de origem raiz ou essência Isso. de Jesus, né?
Aquele que vai ser o que por nossa definição, por nosso trabalho, seria o eu superior, né? O super-alma, como a gente traz. Isso. Então ele seria o sustentador deste processo energético. Da mesma forma que Shankar teria suas próprias expressões propriamente ditas, né? Uhum. Da mesma forma que, na verdade, todo mundo que está aqui, né? Vendo mesmo no ao vivo, pós ao vivo, todos nós temos a nossa origem raiz, a nossa essência, aquilo que nos sustenta, aquilo que traz muitas das nossas características, mesmo que seja físicas ou até mesmo de estrutura emocional, né? Gostos, valores, intenções, processos, aprendizados. Literalmente aquilo que a gente repetiu anteriormente, né? Não, a gente compreende que eles querem viver uma experiência. Então a gente vai trazer aquilo que vem dessa essência. Porque não adiantaria de nada. Eu vou fazer uma experiência aqui, mas eu não vou representar necessariamente aquele padrão da essência. Eu vou ser qualquer outra coisa. Não faria sentido. Se eu quero experimentar, eu quero compreender desse ponto de vista que eu tô atuando, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, para trazer com respeito a esse aspecto, né? Com respeito a essa energia, propriamente dita. Tá, então, só pra gente concluir essa história. Então, o Comando Shankar seria esse grupamento liderado por este felino branco Isso. com essa marca espiral na testa. Liderado É uma palavra forte. é uma palavra forte. Porque não é Interessante bem- que você pegou minha palavra da cabeça, né? É porque a gente tá aqui em sintonia, cara. Mas não é liderado num sentido assim, eu tenho um ser que tá lá em cima, é ele que coordena todo mundo. Não. É um processo em que você tem grupamentos de seres abaixo, Exato. comandantes abaixo, que vão estar em atuação conjunta. Porque de que adianta um leoniano ser o representante maior se ele não vai compreender como um delfinoide ou o povo com traços de golfinho, ele atua? Não teria esse nexo. É mais ou menos como a gente olhar uma estrutura de uma grande empresa. Você tem uma diretoria, mas a coordenação dentro dessa diretoria, o que cada um vai estar atuando. A gente também tem que passar a ver esse olhar. Temos os grandes comandos, mas não tem um único ser no processo do comando. Né? Exato. Não tem só um central. Tudo bem, ele é a figura representante energética e centralizadora. Ele que iniciou esse processo, né? Esse estudo, esse conhecimento, essa união. Mas você precisa de muitas mãos para formar um trabalho como esse. Isso. Você precisa de um coletivo. Que esse é o principal ensino que a gente vai ter dos sirianos, se a gente for observar bem, né? E sabe, uma coisa que é a maneira de falar nessa energia que você está trazendo de coletivo é que depois que teve essa união dos povos físicos de Avion, eles já tinham muita tecnologia. As grandes naves sirianas já existiam na 3D deles. Era uma herança dos antigos lirianos que fizeram alguns experimentos naquele planeta. Então ficou, né? Já estava no planeta, eles só desenvolveram mais. Então eles iniciaram o processo das caravanas, né? E essas caravanas foram unindo mundos, na medida que eles foram parando tanto nos mundos que orbitam Sirius A, que tinham um nível dimensional adequado para receber eles, né? Já tinham muita tecnologia. Então eles tinham corpos, muito parecido com, por exemplo, o filme do Avatar. Eles podiam transferir a consciência para um corpo, para ir lá falar com você, para não ser tão agressivo. Porque tinham planetas que você não podia. Um leão não pode chegar ali, ou sei lá, um jaguar, até um humano, né? Outras tipologias que existem em Sirius. Era agressivo. Então eles tinham que se adaptar, tinham que usar muita tecnologia. E daí, nessa união de mundos, antes de nascer o Comando Shankar, nasceu a Federação Planetária de Sirius, que foi um grupo federado, que foi essa federação que foi fundada, a princípio, pelo comandante, né? Daí que vem a alcunha Comandante Shankar, né? Ele é tipo um comandante maior da frota. Mas existem vários outros comandantes incríveis sirianos de outras tipologias, não somente os leões. O comandante Shankar, ele é uma figura central, ele é alguém que inspirou e iniciou um movimento. Mas tem outros tantos, cara. Tem um que eu gosto muito de citar, que é o comandante Zolong-Svek. Ele é um leão azul. E o próprio comandante, ele ficou muito inseguro, por incrível que pareça. Ele não queria assumir o posto de comandante maior de frota. Na visão dele, ele já tinha cumprido esse papel, ele queria ocupar outro papel. E tentou passar para esse leão azul. Mas o mesmo falou, não, negativo, você tem essa energia, foi feito toda uma votação, né? Os seres o elegeram para o papel dele, até porque é muito parecido com aqui na Terra. É uma outra filosofia, mas porque lá eles fazem tudo pelo sentir. Eles entram para dentro no sentido de meditar, sintonizar, e pelo coração, pelo sentir, pelo cheiro, pelos pelos, eles já sabem quem que tem a energia certa para liderar, tem muito respeito, né? E aí foi iniciando a Federação Planetária, eles foram unindo tudo, até que eles chamaram a atenção de outros povos. Aí que começa a ficar legal. Primeiro eles entraram em contato com os arcturianos.
Foram a primeira grande civilização fora do setor estelar do Cão Maior. Sirius fica localizado na constelação de Canis Majoris, tá? Do Cão Maior. É um setor estelar. Isso é uma coisa também que é legal de falar, né? Estelarmente falando, as naves se localizam muito pelos setores dos sóis, né? Eles chamam setor de Sirius. Por quê? Porque tem a gigante Sirius A, Sirius B. Tem o Sol, Sirius B, anão branco. Sirius C também. Acho que tem um gráfico ali, né? Vamos ver se a gente consegue colocar uma coisa que tá em branco com uns anéis ali, ó. Gabriel, pode colocar ali. Esse símbolo... É em Melhor o cima João ali falar pra a cima. respeito É. disso. A bolinha, isso. Aí, ó. Então, esse símbolo, ele faz parte daquilo que a gente chama da parte do projeto na matéria, no físico, né? Que daí tem esse entrelaçamento entre ser o comando lá em cima e ter a nossa representação aqui embaixo. Esse material, a gente trouxe ele bem no início, quando a gente estava no nosso início de caminhada mesmo. Era eu e o Rafael nesse processo de caminhada, né? A gente iniciou juntos. E ele traz a codificação do sistema estelar de Sirius, propriamente dito, né? Você tem a esfera maior, né? O bólido maior, em rosa, que seria Sirius A. Esse amor tudo, né? Exato. O em azul, que seria Sirius B. E aquela estrutura em prata é uma representação energética do nosso processo de união, do que os 4 vieram fazer, que é representar essas energias. Que quando a gente fala de Sirius A e Sirius B, a gente está falando de seres com os traços de felino, traço de aviário, traço canídeo, que vai ter preponderância em Sirius A. E em Sirius B a gente vai trazer os seres com traços aquáticos. Aqueles seres que muitas vezes a gente vai só visualizar, até mesmo em literatura, né? Você tem as baleias, os golfinhos e as sereias, só que isso se estende mais. Até depois a gente conversa sobre isso. Vamos ilustrar o que vocês estão falando. Isso. Vamos lá. Sirius A agora. Vamos falar de Sirius A, que seria o que tá ali em rosa. Tá, que seria aquela imagem ali, ó, Gabriel, do lado do Judá. Vai pro lado. Aí. Isso aí seria Sirius A. Isso. A gente poderia trazer essa alcunha para Sirius A. Alguns exemplos de tipologia. Isto. Uma coisa que eu sinto, né, que é interessante de falar aqui pelo coração, majoritariamente tem muito ser felino, no quesito de traços felinos. Majoritariamente, tem muito, mas não tem apenas felinos. Tem seres com traço aviário, os próprios, já foi canalizada essa informação, os Carian, né, esse polvo. Tem muitas outras variações, como o polvo azuri com traços aviários. Também tem tipologias humanoides. Tem humanos em Sirius, tá? Com leves traços diferentes. Crânio mais para trás, a orelhinha mais pontudinha. Com alguns detalhes, né? Inclusive, também tem outras tipologias híbridas que originou algumas linhagens que a gente conhece como os Felidae, que é uma mistura do DNA da tipologia humanoide, mas com traços felinos. É como se fossem humanos, mas tem focinho de cachorro, focinho de gato, bigode de gato, orelhinha no topo da cabeça, cauda. Estruturalmente falando, parece um humano, né? Mas tem traços felinos. Então foi gerando muitos processos de hibridização. Alguns processos foram naturais, outros não, né? Teve muita coisa que foi manipulação genética de laboratório, mas isso é muito velho e já foi resolvido, né, galaticamente falando, a respeito desses processos, principalmente aqui para a Terra, né, a respeito de karmas galácticos antigos de influência em DNA. Hoje os sirianos trabalham muito, tá? Quando me refiro aos sirianos, é esse coletivo, Sirius A, B e C, e todas as estruturas de seres. Eles trabalham muito com essa manutenção dos portais energéticos, com a genética como geneticistas, né? Pois, pensem comigo, eles são uma civilização que findou qualquer tipo de processo ligado a conflitos, a desinformação do espírito. Eles são um povo espiritual. Então a civilização, na maioria dos mundos, eles aprendem no que nós podemos chamar aqui na Terra de escolas, né? Lá, nas faculdades sirianas, desde pequeno eles aprendem a acessar o Akasha deles. Aprendem a acessar esse campo informacional e a lapidar seus dons. No passado, nasceu macho, tem que ser guerreiro, né? No passado era assim. Hoje em dia não. Tem uma aptidão diferente? O que você acha de tentar uma engenharia espacial, uma engenharia sideral, aprender sobre anatomia quântica, aprender sobre múltiplas dimensões, matéria escura? Enfim, eles começaram a desenvolver aspectos ligados à ciência como um todo, para um avanço da sociedade deles e coletiva como um todo. E o comando foi dividindo, né? Porque nasceu a Federação Planetária de Sirius e depois eles estabeleceram como Comando Siriano. E aí nasceu as divisões. O Comando Shankar, né, que nasceu essa nomenclatura para a gente ancorar aqui na Terra, eles
são uma divisão muito grande que foi autorizada pela Confederação Intergaláctica, Federação Galáctica, né? Os sirianos são federados e confederados em todos os níveis dimensionais, são alinhados a esse amor crístico de cooperação. Então eles começaram a compartilhar suas tecnologias com o Projeto Terra. Tanto que estamos aqui encarnados, né? A gente faz parte disso, estamos aqui experienciando, trazendo essa energia. Porque é algo com a nossa presença. É algo da nossa fala, da nossa energia. É algo para ativar esses códigos vibracionais e fazer essas atualizações no campo astral. Para que as pessoas recordem-se de sua essência e busquem esses mesmos valores. Porque todos que estão assistindo, vão assistindo pós ao vivo, já passaram por aquilo de uma 3D. Então, faz mais sentido, na consciência da superalma, do eu superior do coração, a gente seguir os valores da alma, os valores daquilo que a gente quer manifestar, o que a gente quer cocriar. Então esses valores foram muito fortes dentro da estrutura do Comando Shankar, né? Compartilhar a tecnologia, ser protetor dos portais, né? De fazer essa manutenção de energia. Porque quando a gente fala de portal, como eu falei no início, de conexão entre as dimensões. Os portais eles são vinculados a conhecimento, são energias, né? Um próprio arco-íris é um portal de vibrações muito altas. E os sirianos se tornaram excelentes na manutenção dessa energia. A presença deles impõe ordem. Por quê? Porque eles são seres ordenados em valores que eles estabeleceram dentro deles. Eles superaram muita coisa. Foram muitas batalhas entre eles e os outros, até que não fazia mais sentido isso. E aí veio essa união toda. Primeiro com os arcturianos, depois com os pleiadianos. E isso foi expandindo. Os andromedanos, antarianos, né? Até que virou esse grande comando que a gente conhece da Confederação Intergaláctica, que hoje atua aqui na Terra.